Prabhupada sentiu-se ultrajado por Brahmananda Swami ter concordado em pagar para os empreiteiros 40.000 rúpias para a construção de uma tenda Hare Krishna. Era a mesma coisa de sempre, os tolos discípulos ocidentais sendo enganados pelos indianos safados. Prabhupada recusou-se a pagar. 4.000 rúpias eram mais... Vixe, olha só, Bimala. 4.000 rúpias eram mais do que suficientes, pagou 40.000 rúpias. Quando os empreiteiros vieram vê-lo, ele informou-lhe que ele tinha pouco dinheiro e que eles teriam de se contentar com 4.000 rúpias. Eles protestaram, mas Prabhupada ficou zangado e insistiu. Aceitem isto, vocês estão fazendo um lucro de 500%. Mais tarde Prabhupada disse, assim que eles nos veem, dizem, esses americanos, eles têm dinheiro. Nosso trabalho na Índia está se desenvolvendo, porém, assim que o dinheiro é gasto, 50% se desperdiça porque vocês, americanos, são inexperientes. E tem discípulos americanos de Prabhupada que se acham mais inteligentes e mais capacitados que Prabhupada, né, Bimala? Que se pode fazer? Os indianos querem o seu dinheiro e eles enganam como nada. Durante o festival da tenda Hare Krishna, os inquilinos vizinhos ficaram perturbados com o canto e dança público de Hare Krishna no alto-falante. Eles já estavam perturbados porque o seu senhorio, o senhor N, era vagaroso em restaurar os prédios e às vezes deixava-os ficar uma semana inteira sem água, esquecendo-se de consertar o encanamento. Ser forçado a, de repente, morar com mais de 20 devotos americanos só aumentava-lhes a insatisfação. Alguns dos vizinhos eram cristãos convertidos e indiferentes ao culto dos devotos de Deus. Eles até temiam que seus filhos pudessem novamente converter-se ao hinduísmo. Alguns inquilinos alegavam que os devotos Hare Krishna estavam invadindo-lhes a privacidade. Alguns criticavam os devotos por discutirem entre si e outros criticavam o fato de os homens e as mulheres solteiros viverem muito próximos, mesmo que em aposentos separados. Entretanto, alguns dos vizinhos podiam ver que os devotos de Deus ocidentais lutavam para adorar sinceramente Irada e Krishna. Contudo, nenhum dos inquilinos criticava Prabhupada, de modo que, ao estar presente, ele era capaz de apaziguá-los e resolver quaisquer discórdias. Mas Prabhupada sabia que após ele partir, facilmente a situação poderia se tornar instável. Prabhupada estava planejando uma extensa peregrinação mundial, viajando rumo ao leste para Austrália, Japão, Havaí, Estados Unidos e talvez México e Europa. Poderia levar meio ano até ele voltar para a Índia e queria que durante a sua ausência as coisas em Bombay progredissem tranquilamente. Poucos dias antes da partida de Prabhupada, Madhudwisha Swami reclamou: "Não me sinto muito entusiasmado aqui. Acho que preciso de uma mudança." E Prabhupada perguntou-lhe para onde ele queria ir, e Madhudwisha respondeu que estava pensando na Austrália. E Prabhupada disse: "Sim, estou indo para lá. Venha também." Brahmananda Swami informou a Prabhupada que na ausência dele a pregação em Nairobi deteriorava-se. E Prabhupada concordou que ele deveria voltar para os seus deveres lá. Uma vez mais, Prabhupada teve que escolher um novo dirigente para Bombay, e desta vez optou por Giriraja, um jovem estudante celibatário e pregador de proa, em fazer membros vitalícios da ISKCON. Prabhupada ponderou que, como a essência da administração era coletar doações e fazer membros vitalícios, e como Giriraja era perito nisso, então, muito embora ele fosse jovem e também inexperiente, tinha as qualificações mais importantes. Prabhupada já verificara que Giriraja era simples e submissamente dedicado a ajudá-lo a desenvolver a terra Hare Krishna. Giriraja comenta: Srila Prabhupada disse: "Você conseguirá, Giriraja?" E eu disse: "Sim, Srila Prabhupada, tudo que o Senhor quiser."
A realidade, eu não estava muito satisfeito com isso, mas compreendia que a pessoa deveria estar rendida ao mestre espiritual e tudo o que ele disser, ela deveria fazer, então aceitei. Prabhupada disse que boa administração significa que tudo o que se necessita fazer, você deve fazê-lo, e isso é tudo. Mais tarde, eu entrei para ver Srila Prabhupada, e ele estava sentado atrás de sua escrivaninha, e ele disse: agora toda a responsabilidade está sobre você. Estremeci quando ele disse isso, pois não estava acostumado a aceitar responsabilidade. Durante a permanência de Prabhupada em Bombay, Hans Kelman, um jovem arquiteto da Holanda, viera assistir às palestras e ficar interessado na consciência de Deus, Krishna. Prabhupada convenceu Hans a converter-se num devoto e ajudar a construir a cidade de Hare Krishna em Bombay. Sob a direção de Prabhupada, Hans imediatamente pôs-se a fazer plantas arquitetônicas dos prédios. Você vê, só arranjo, né? Krishna mandou um arquiteto, Bimala, e Prabhupada laçou ele na hora. Hans comenta: Prabhupada disse: agora escute com atenção, o Senhor Krishna o enviou aqui. Você deve projetar esses templos para ele. Você deve fazer isto com muita sinceridade e não deve ficar com medo. Eu estava completamente rendido. Este momento foi realmente de êxtase para mim. Ele tinha uma pilha de fotografias sobre sua escrivaninha e deu-as a mim dizendo: olhe para isso. Olhei para as fotografias e eram fotos do novo templo de Govindaji em Vrindavana. Ele disse: quero que você faça uma planta como esta. Então perguntei-lhe de que tamanho, e Srila Prabhupada ele me deu um pedaço de papel ofício e disse que eu deveria desenhar naquele papel. Então deu-me as fotografias, um lápis e uma régua. Levou-me para o aposento seguinte e disse-me para eu me sentar à mesa. Pradyumna estava lá com todos os seus livros de sânscrito. Shyamasundara estava lá datilografando as cartas. E subitamente eu estava no meio, fazendo as plantas. Prabhupada disse que Giriraja e os outros teriam que coletar 64 lakhas de rúpias para a construção. Os devotos não faziam nenhuma ideia de como levantar sequer uma fração desta quantia, mas Prabhupada deu-lhes algumas ideias. Ele conversou com eles a respeito de angariar o apoio de homens influentes, utilizando o sistema de Bhuenti Nama, mediante o qual a pessoa adquire direito vitalício de usar um quarto de hóspedes, e havia outras maneiras. Mas o passo imediato era obter a terra. Eles tinham a posse do terreno, porém antes de construírem eles deveriam ter a escritura. Como o Sr. M já se atrasava em entregar a escritura, Prabhupada mandou Giriraja pressioná-lo a aquecer ao contrato escrito e entregar a escritura imediatamente. Em sua última palestra em Bombay, Prabhupada falou sobre os 6 principais renunciados de Vrindavana e o êxtase agridoce de seu intenso desejo de estar com Deus, Krishna. Alguns dos discípulos de Prabhupada consideraram que ele estava falando sobre isto porque ele próprio estaria partindo e se demoraria por um longo tempo. No dia seguinte, no aeroporto, houve uma alegre despedida enquanto Prabhupada aguardava o seu voo para a Austrália. Sentado na sala de espera VIP e rodeado de devotos, Prabhupada olhava para Madhuri Isha Swami liderar um canto e dança público de Hare Krishna estático. Se vocês continuarem tendo cantos e danças públicos de Hare Krishna como este, Prabhupada disse aos devotos, nosso projeto de Bombay será exitoso. Ao ver que a senhora N viera, Prabhupada exclamou, oh, senhora N também está aqui. A senhora está se tornando um de nós. E Prabhupada tinha a habilidade extraordinária de trazer uma visão transcendental à realidade física, de transformar uma parte do mundo material em energia transcendental, de modo que mesmo um homem comum pudesse perceber a realidade transcendental. Este era o esforço constante de Prabhupada. Frequentemente, um transcendentalista hesita em lidar com o mundo material, temendo que talvez se torne transcendentalmente fraco.
Por isso, os preceitos védicos aconselham que o transcendentalista evite a associação com dinheiro e com pessoas materialistas. Mas Prabhupada, seguindo os princípios ensinados por Srila Rupa Goswami, via que todas as coisas materiais tinham o potencial de serem utilizadas a serviço de Deus, Krishna, e assim de recuperar a sua natureza transcendental. Seguindo este princípio, um devoto hábil, embora aparentemente agindo dentro da esfera material, podia permanecer sempre em contato com a energia transcendental. Para semelhante devoto, nada era material. Nas escrituras védicas, o grande devoto Narada Muni, devido à sua habilidade em converter materialistas em devotos, é citado como Chintamani, a pedra filosofal. Assim como se diz que Chintamani converte ferro em ouro, da mesma forma Narada pôde transformar um caçador selvagem em um devoto puro de Deus, Krishna. E assim como Narada é glorificado nos Vedas por realizar tais feitos em eras passadas, do mesmo modo Srila Prabhupada é, na era atual, uma semelhante e potente pedra filosofal Chintamani. Repetidas vezes ele demonstrou, através de sua aplicação direta da consciência de Deus, Krishna, que podia transformar um materialista num inteiramente renunciado e ativo devoto do Senhor Krishna. E agora, após recrutar um grande número de devotos do campo de Maya, a ilusão, queria ocupá-los em transformar o máximo possível do mundo material em espírito vivo. Mediante suas videntes palavras transcendentais, estava tentando converter pedra e energia humana em gloriosos templos transcendentais. Enquanto os materialistas ambiciosos às vezes criticam os transcendentalistas como improdutivos, Prabhupada, devido à sua atividade constante, jamais poderia ser acusado disso. Pelo contrário, as pessoas criticavam-no dizendo que ele era um capitalista vestido de renunciado. Mas semelhante crítica jamais deteve Prabhupada. Ele estava realizando o desejo dos mestres anteriores. Mesmo antes de vir para os Estados Unidos em 1965, escrever esta conclusão em seu Śrīmad Bhagavatam. Portanto, todos os sábios e devotos do Senhor Krishna recomendaram que o tema da arte, ciência, filosofia, física, química, psicologia e todos os outros ramos do conhecimento devem ser única e exclusivamente aplicados a serviço do Senhor Krishna. Prabhupada queria que porções significativas do mundo material se convertessem a mundo transcendental. Na tentativa de construir uma cidade transcendental em Juhu, ele entendeu que estava desferindo um poderoso ataque contra Maya, a ilusão. Dentro de poucos meses, tantas complicações e dores de cabeça já perturbaram seus planos e havia mais coisas aguardando. A batalha só estava começando. Às vezes, os discípulos de Prabhupada achavam que o trabalho era árduo e cansativo e eles ficavam confusos. Haviam vindo para a vida transcendental em busca de bem-aventurança, não de ansiedade. A presença de Prabhupada e seu constante estímulo ajudavam-nos a permanecerem firmes. Ele sabia que, tendo eles experimentado o néctar da imotivada dedicação a Deus, Krishna, jamais aceitariam algo inferior. Ele os animava, falando-lhes as palavras de predecessores transcendentais, tais como Bhaktivinoda Thakur, que dissera: as dificuldades enfrentadas no transcorrer do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, eu considerarei como a maior felicidade. Está vendo? É tudo ao contrário do que as pessoas pensam, né, Bimala? Prabhupada viajou com 3 discípulos, Shyamasundara como seu secretário, Pradyumna como seu servo e editor de sânscrito e Nanda Kumara como seu cozinheiro. A primeira parada foi Singapura, onde, sem maiores explicações, as autoridades aduaneiras recusaram-se a deixar Prabhupada entrar no país. Indianos, simpatizantes, residentes em Singapura, marcaram uma palestra de Srila Prabhupada e chegaram inclusive a remeter centenas de convites.
Mas Srila Prabhupada, desapontado e sentindo-se mal, teve que continuar o voo de 12 horas rumo a Sydney. 1º de abril de 1972. Prabhupada planejava permanecer alguns dias em Sydney antes de seguir para Melbourne. Embora o movimento Hare Krishna fosse jovem na Austrália, Prabhupada verificou indícios positivos, devotos aguardando serem iniciados, aparecimentos na TV e no rádio, e durante as suas aulas matinais no templo, havia uma audiência interessada. Esta era apenas a sua segunda visita à Austrália. Em sua primeira visita há quase um ano, instalara as formas de Deus de Radha Gopinatha e orara-lhes: agora vos estou deixando nas mãos desses demônios. Não posso assumir a responsabilidade. Por favor, orientai esses rapazes e moças e dai-lhes a inteligência através da qual possam adorar-vos com muito primor. Agora, ao regressar e ver as formas de Deus belamente trajadas e bem cuidadas, sentia-se feliz. Após 5 movimentados dias de pregação, ele seguiu o voo para Melbourne. O Pananda comenta. Deixa eu tomar água, peraí. Peraí, Bimala, deixa eu tomar água aqui. Camelo, que ixi, não pode nem tomar água, é camelo, tá louco. Tô camelando aqui. O Pananda comenta. Em Melbourne, Prabhupada falou na Câmara Municipal e todos os hippies de Melbourne vieram. Havia um homem lá chamado de feiticeiro. Anteriormente ele era um professor da universidade, mas renunciou à sua carreira de modo a poder exercer as suas mistificações. Ele era muito intelectual, estava vestido de capa negra e camisa de meia e levantou-se assim que Srila Prabhupada quis saber se haveria perguntas. Ele tinha um grupo de seus próprios seguidores. Primeiro falou muito respeitosamente: perdoe-me, Sua Divina Graça, estive ouvindo a sua palestra, mas há uma coisa que gostaria de dizer a este respeito. Creio em que eu sou Deus, sou o centro do universo, e em algum momento do ano que vem provarei ser o centro do universo. Que idiota! E Prabhupada disse: tudo bem, todos estão pensando dessa maneira. Que há de diferente em você? Na realidade, toda a jogada do feiticeiro era que ele desejava ser diferente. Seu traje, tudo o mais. Assim, Prabhupada expôs isso. Desmascarou-o como sendo apenas outro materialista tolo. Todos puseram-se a rir e a bater palmas. Auckland, 14 de abril de 1972. Algumas semanas antes da chegada de Prabhupada, os devotos tinham acabado de abrir um templo em Nova Zelândia. Prabhupada permaneceu 2 dias e instalou as formas de Deus de Radha e Krishna. Buridjana comenta: Prabhupada instalou grandes formas de Deus de mármore, mas só havia uma devota para tomar conta delas. Prabhupada insistia em que mesmo assim dever-se-iam instalar as deidades e que dever-se-ia tomar conta delas adequadamente. Exigiu que elas deveriam ter muitos jogos de roupas imediatamente. Logo, alguns devotos construíram um altar provisório de madeira e montaram uma cortina para as formas de Deus. As cortinas caíram, tudo estava dando errado, foi confuso e todos ficaram abalados. Então Srila Prabhupada simplesmente assumiu o encargo. Ele disse: ponha isto aqui, ponha aquilo de volta lá em cima, faça isso, faça aquilo. Ele tomou o completo comando de toda a situação. Os devotos colocaram as cortinas de volta e Prabhupada disse: desfaçam-se deste assento elevado. E eles retiraram o assento elevado, pois era tão grande e a sala tão pequena que não sobrava espaço algum para as pessoas. Prabhupada colocou uma simples esteira no chão e se sentou nela. Prabhupada ficou em Hong Kong durante uma noite, onde conferenciou num programa organizado por Buridjana e sua esposa Jagatarani. Buridjana comenta: ensinamos as crianças indianas a cantarem as preces ao mestre espiritual. Assim fizemos com que elas cantassem para Prabhupada.
Ele me olhava e estava realmente satisfeito. Então disse: sua esposa disse que não há pessoas interessadas, mas você tem tantos alunos aqui. E ele disse: o Senhor tem tantos estudantes, Prabhupada. E no final da palestra, Prabhupada quis saber se havia alguma pergunta, e um garotinho indiano ergueu o braço e perguntou: quem pôs fogo na floresta? O menino estava se referindo ao fogo da floresta mencionado nos passatempos de Krishna, narrados no livro de Krishna, mas tudo o que ele disse foi: quem pôs fogo na floresta? Mas Prabhupada pegou a pergunta de uma maneira diferente, que este mundo material é como uma floresta em chamas, conforme descrevem as orações ao mestre espiritual, de modo que Prabhupada disse: ninguém pôs fogo na floresta. Ele inicia automaticamente, assim como na floresta o atrito de dois bambus pode causar um incêndio, mas cantando Hare Krishna podemos sair deste incêndio florestal da vida material. No Japão, os devotos moravam numa velha casa campestre na zona rural montanhosa situada fora de Tóquio. Srila Prabhupada hospedou-se num hotel próximo, instalou as formas de Deus de Radha e Krishna no templo e outorgou a ordem de vida renunciada a Sudama, o líder da ISKCON em Tóquio. Prabhupada disse que conhecia o pulso de seus discípulos, sendo assim, recentemente percebera em seus principais dirigentes uma tentativa de absorverem-se demais em administração, deixando de dar a devida ênfase à pregação. Ele estivera informando a seu secretário que os homens do GBC não deveriam simplesmente sentar-se atrás de suas escrivaninhas e tentar centralizar o poder, mas deveriam tornar-se desapegados, aceitar a ordem de vida renunciada, viajar e pregar. Com isto em mente, ele concedera a ordem de vida renunciada a dois de seus secretários GBCs, Tamal, Krishna e Sudama. Ele aconselhava então que eles não abandonassem sua carga administrativa, mas lhe seguissem o exemplo, e num espírito de renúncia pregassem e administrassem suas zonas do GBC. Shamasundara comenta: o quarto de hotel de Prabhupada tinha parede de papel de arroz e era muito frio. Era como reentrar no clima do norte, mas sem a calefação central. Certo dia, envolto num cobertor, dirigi-me ao quarto de Prabhupada para assistir ao programa da madrugada, o Mangalarti. Eu disse: o senhor está com frio, Prabhupada? Eu podia verificar que ele não gostava do frio, nem eu, Bimala, detesto o frio. Pelo menos alguma coisa em comum tem com Prabhupada. Eu podia verificar que ele não gostava do frio, mas ele não iria deixar isto impedi-lo de servir a Deus, Krishna. Pronto, tá vendo? Já veio a diferença aí. Dá um friozinho, tá cheio de gente que não vai no programa da madrugada, né, Nayana? Não, você vai. Nanda Kumara comenta: na festa de domingo havia cerca de 30 japoneses, a maioria jovem, e cada um trouxe uma flor para Prabhupada. Colocou-a a seus pés e prestou dandavatis completos, reverências completamente esticados como uma vara. Eles eram muito respeitosos. Prabhupada disse que era um bom sinal que estes rapazes e moças são capazes de honrar uma pessoa santa. Buridiana comenta: conseguimos um programa em Kobe. Muitos indianos e sindhis moravam lá. Ficava a uma boa distância de Tóquio. Eles colocaram Prabhupada no terceiro andar da casa e não havia elevador. Prabhupada simplesmente mantinha a cabeça erguida e caminhava direto para cima, muito embora isto lhe custasse um tremendo esforço. O esquema foi planejado de maneira tão precária que, no mesmo programa de palestra com Prabhupada, havia um renunciado impersonalista. Prabhupada quis falar primeiro, de modo que falou em inglês. Havia alguns indianos por lá, cerca de 100. Prabhupada explicou muito clara e vigorosamente que Krishna é Deus, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Deus único. Então o outro renunciado passou a falar em hindi. Prabhupada estava simplesmente sentado ali, de olhos fechados, cantando Hare Krishna no rosário.
De repente ele olhou para nós e disse: comecem o canto e dança público de Hare Krishna agora mesmo. Assim levantamos-nos em meio à palestra do renunciado impersonalista e iniciamos o canto e dança público de Hare Krishna. Após o canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada apressou-se em partir. Ao voltarmos para o quarto com Prabhupada, ele explicou o que acontecera. Ele disse, a princípio, ele estava pregando muito bem, e então pôs-se a explicar o Panchopassana, sobre os 5 diferentes aspectos do Absoluto. E então, quando disse que em última análise o Supremo é impessoal, não pude tolerar isto. E Prabhupada disse: quando estou fora sou como um leão e quando estou em casa sou como um carneirinho. E Prabhupada tinha negócios em Tóquio com sua gráfica, Dei Nippon. Estava imensamente satisfeito com a fé que a companhia gráfica Dei Nippon depositava nele, dando-lhe centenas de milhares de dólares de crédito, baseando-se apenas em sua palavra. Um dos executivos da Dei Nippon chegara inclusive a aproximar-se dele submissamente, querendo saber se seu filho que morrera há um ano e meio, e tinha ido ter com Buda. Um jovem executivo japonês que traduziu as perguntas daquele idoso senhor e a resposta de Prabhupada explicou a Prabhupada. Tá, vou ler de novo. Não entendi, Bimala, vou ler de novo. Estava certo, tá, mas eu não tinha entendido. Ah, não é para mim entender, é só para ler. Tá bom, sim, senhora. Um jovem executivo japonês que traduziu as perguntas daquele idoso senhor e a resposta de Prabhupada explicou a Prabhupada. Desde então ele tem sido muito religioso. Ele era o filho mais velho. Ele era o filho mais velho? Perguntou Prabhupada. 20 anos, o filho mais novo. É o caçulinha, né? Os dois executivos falaram brevemente. Ele está perguntando como pode aliviar-se de tanta tristeza provocada pela morte de seu filho. Oh, sim, disse Prabhupada, o ponto é que o sucesso de tudo depende do quanto Krishna está satisfeito. Eu expliquei isto. Ele narrou o exemplo de Sandipani Muni, o mestre espiritual de Deus, Krishna e Balarama. O filho de Sandipani Muni morrera e ele pediu a seus 2 alunos: meus queridos meninos, perdi o meu filho quando ele ainda era muito jovem. Se vós fizerdes bondosamente o favor de trazerem-no, ficarei então muito satisfeito. Assim Krishna foi ao planeta de Dhyamaraja e lhe trouxe o filho de volta. Logo, tente satisfazer Deus, Krishna, e será abençoado. Seu filho será abençoado. Ore a Deus, Krishna, onde quer que possa estar o seu filho, este ficará feliz. Você acredita na reencarnação, no renascimento? Em japonês, o homem jovem dirigiu-se ao executivo idoso. O homem idoso assentiu. Prabhupada continuou: sim, então seu filho deve ter aceitado um corpo em alguma parte. Assim, se você orar a Deus, Krishna, o seu filho ficará feliz, ele será beneficiado. Quando Karandana, o secretário GBC que Prabhupada designara para o oeste dos Estados Unidos, chegou a Tóquio para ajudar a tratar dos negócios com a companhia gráfica Dei Nippon, Prabhupada conversou com ele sobre o seu novo projeto em Bombay. Ele também escreveu 2 cartas para Giriraja, impelindo-o a começar a construir as edificações de Bombay assim que possível. Ele queria que Giriraja fizesse o modelo do templo tomando como referência o famoso templo de Govindaji de Jayapur e erguesse ao lado dele um moderno hotel num edifício. E então você terá o perfeito plano de Juhu. Prabhupada disse que Hans, agora Surabi, deveria terminar as plantas e conseguir a aprovação do Conselho Administrativo Municipal por volta de junho, de modo que pudessem iniciar o alicerce antes da monção. Não acho que isso seja possível, escreveu Prabhupada, mas se você puder tentar isso será muito bom. Havaí, 6 de maio de 1972. Durante a semana em que permaneceu em Honolulu, Prabhupada instalou as 5 formas de Deus do Panchatattva: o Senhor Krishna Chaitanya, o Senhor Nityananda, o Senhor Adwaita,
Shri Gadadhari Srivastava. Ele também deu uma palestra sobre yoga num centro local de yoga e meditação. Durante suas caminhadas matinais na praia, comentou as falácias do darwinismo. Ele comentou que a praia de Waikiki não era tão bela quanto Juhu. Nanda Kumara comenta: nesta época, todos os devotos do Havaí estavam usando camisetas sem manga e cores berrantes, e tinha os rabinhos no alto do cucuruco bem grandes. Prabhupada disse que o rabinho no alto da cabeça dos devotos de Deus da Gaudiya é de 4 centímetros de largura, não maior. Tem gente que parece ter um... O que tem lá, Bímola? Tem uma peruca ali no alto da cabeça. Mas os devotos de Deus da Gaudiya, como o Prabhupada ensinou, é de 4 centímetros de largura, não maior. Rabinhos maiores no alto da cabeça significam outra sucessão discipular, e elas devem ter nó. Então eu contei isto para todos, e eles voltaram todos brilhantes e radiantes, com camisas alaranjadas e os rabinhos adequados, no tamanho certo, 4 centímetros de circunferência. Govinda Dasi comenta: ixi, a internet caiu, Bímola. Espera aí. Pronto, voltou. É a melhor internet do mundo. O preço né? Mas o serviço, socorro. O serviço é de terceiro mundo, para não falar de quinto mundo. Onde eu estava, hein? Govinda Dasi comenta: Prabhupada ficou numa grande casa na parte Makapu de Oahu, bem perto do oceano, um local muito agradável. De manhã, Prabhupada caminhava na praia e, ao voltar de sua caminhada, sentava-se num banco de madeira no pequeno pátio de pedra. Todos nós sentávamos ao redor e ele dava uma pequena aula matinal. Mais tarde ele dava voltas e mais voltas em seu quarto cantando Hare Krishna no rosário. Certa noite entrei enquanto ele estava cantando Hare Krishna no rosário e ele disse: terminou as 16 voltas de Hare Krishna de hoje? E eu disse: sim, Srila Prabhupada, estou em minha 16ª volta agora. E ele disse: isso é bom. Prabhupada estava também pensando bastante em seu centro de Bombay e me pediu que fizesse uma representação arquitetônica de sua ideia para as edificações de Bombay. Felizmente, um amigo arquiteto projetou-a muito bem e Prabhupada ficou satisfeito com isto. Prabhupada recebera uma carta de uma discípula francesa, Mandakini Devidasi, que iria se associar a um rapaz russo na União Soviética. Ela ia lá para casar-se com ele e ajudá-lo a propagar a consciência de Deus, Krishna. Ao ler esta carta, Prabhupada sorriu em êxtase. O pensamento de o movimento para a consciência de Deus, Krishna, crescer na Rússia dava-lhe grande alegria. Então voltou-se para Govinda Dasi e disse: pregue enquanto você está jovem. Ao envelhecer, retire para Vrindavana e cante Hare Krishna no rosário. Portanto, estes centros na Índia estão sendo construídos, mas você não pode retirar a menos que haja pregado o bastante. A mente agitará. Se você tiver pregado, poderá então partir e cantar Hare Krishna no rosário. Por conseguinte, pregue tanto quanto possível. Embora às vezes Prabhupada só pudesse passar um dia ou até mesmo um momento com um devoto individual, essa breve associação deixava uma inspiração permanente. Os devotos compreendiam que, embora Prabhupada os houvesse sensibilizado e orientado de tal maneira que tornava estes momentos os mais importantes de suas vidas, Prabhupada também estava estabelecido, além do momento e do local que compartilhava com eles, e estava contemplando temas mais profundos e orando a Deus, Krishna, com uma intensidade que eles ainda não podiam compreender.
No Havaí, Prabhupada recebeu uma carta de Giriraja que o fez duvidar das habilidades do seu dirigente de Bombay em lidar com o astuto Sr. N. Giriraja relatara de maneira bem prosaica que ele acabara de pagar 7.500 rúpias ao Sr. N. E Prabhupada escreveu de volta: a que se refere este pagamento? E Giriraja tensionava que esta fosse uma prestação referente ao acordo de 2 lakhs por ano que eles deveriam pagar ao Sr. N. após receberem a escritura. Mas por que deveriam ficar pagando ao Sr. N, já que ainda não tinha escritura nenhuma? Prabhupada começou a ficar preocupado com a sua terra Hare Krishna. De vez em quando, o seu pensamento voltava-se para Bombay, Vrindavana e Mayapur, mas ele não conversava muito sobre os problemas. Ao invés disso, em cada lugar que ele visitava, os devotos e não devotos recebiam as bênçãos completas de sua atenção. Enquanto dava aula sobre o Śrīmad Bhagavatam e estava em plena concentração, e nas conversas particulares, ao cultivar um convidado ou orientar um discípulo individual, entregava-se por completo. O fato de ele assumir responsabilidade por muitas pessoas e por muitos assuntos mundiais, e fazer tudo isso tão encantadoramente, sempre aparecendo perante os seus devotos toda manhã numa caminhada ou no templo, tão jovial quanto uma flor de lótus a desabrochar pela manhã, era devido à sua natureza hábil de seu serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Ele era aberto e simples, com um motivo tão puro que qualquer pessoa podia ver isso. E não obstante, ele também era grave, além da visão de todos. Ele servia a Deus, Krishna, com simplicidade em todo momento e lugar, quer andando de elevador no hotel com seus 2 discípulos em Hong Kong, quer curiosamente notando os pormenores da cultura japonesa, quer caminhando na praia sob um céu havaiano. Los Angeles, 18 de maio de 1972. Espalhara-se a notícia de que Srila Prabhupada queria que os seus secretários GBCs saíssem de trás de suas escrivaninhas e pregassem. E quando Srila Prabhupada chegou a Los Angeles, 4 GBCs americanos ávidos para se tornarem renunciados estavam aguardando. Satswarupa comenta, Satswarupa é quem compilou, essa biografia autorizada. Satswarupa comenta: Prabhupada disse que, como estávamos aceitando a ordem de vida renunciada no vigor da juventude, tínhamos ampla oportunidade de fazer bem mais do que ele. Disse que aceitara a ordem de vida renunciada no ocaso da vida, mas que um pouco era melhor do que nada. Todos riram de pensar que poderíamos fazer mais do que Prabhupada fez. Um por um fomos até o assento elevado de Prabhupada e Prabhupada nos deu nossas tridandas, o bastão de renunciado, o cetro de renunciado, e disse: agora preguem, preguem e preguem. Logo em seguida, Prabhupada nos fez subir ao seu quarto. Perguntamos-lhe se havia algumas instruções especiais e ele disse que havia 2 restrições na vida de renunciado. Uma era que, ao encontrarmos com um homem rico e vermos a sua opulência exuberante, não deveríamos pensar: abandonei tudo, mas desejaria poder desfrutar dessas coisas. E a outra restrição era que, ao vermos uma bela mulher, não deveríamos pensar: eu tinha uma bela esposa, esse problema eu não vou ter nunca. Não, estou pensando, retira o que eu falei, Bimala. Eu pensei alto aqui. Não é fácil não, viu? E minha boca grande. Não falei nada não, Bimala. Eu não falei nada não, você está ouvindo coisa, você está imaginando coisa. Vou ler de novo aqui, as 2 restrições. Vou ler. Não, retira o que eu falei, Bimala. Você está imaginando coisa, eu não falei nada não. Não, nem pensei. Uma era que, ao encontrarmos com um homem rico e vermos a sua opulência exuberante, não deveríamos pensar:
abandonei tudo, mas desejaria poder desfrutar dessas coisas. E a outra restrição era que, ao vermos uma bela mulher, não deveremos pensar: eu tinha uma bela esposa, e agora esta bela mulher está aqui, eu poderia desfrutar dela. Em outras palavras, não tenham nenhum arrependimento por ter aceitado a ordem de vida renunciada. E agora Jagadisha comenta: Prabhupada mandou todos os homens do GBC vir para Los Angeles, onde algo... Tá, Bíblia, deixa eu ler aqui. Para com a palhaçada aí, você está fazendo palhaçada aí. Aí eu comecei: tá bom, sim senhora. O culpado sou eu sempre. Jagadisha comenta: Prabhupada... Deixa eu continuar aqui, Bímola. Para de perturbar, para de atrapalhar. Já sou ruim de serviço, ainda você fica atrapalhando. Jagadisha comenta: Prabhupada mandou todos os homens do GBC vir para Los Angeles, onde alguns deles tomaram a ordem de vida renunciada, e deliberamos sobre a redistribuição das zonas de pregação. Tivemos um encontro especial com Prabhupada. Todos os homens do GBC estavam sentados ali no quarto e Prabhupada inspecionou-os a todos. Ele disse: todos vocês estão convencidos? Ficamos apenas sentados ali. Por cerca de 2 minutos ninguém disse nada. Foi um dos momentos mais pesados de minha vida. Prabhupada desafiando: vocês estão convencidos? Vocês são sinceros? Enquanto Prabhupada falava, os seus discípulos do GBC ouviam com atenção. Quanto a mim, disse ele, estou convencido. Por isso estou tocando para frente. Isto é um fato. Estou tocando para frente porque isto é um fato, não é uma ficção. Disto eu estou pessoalmente convencido. Sempre que alguém diz: o Senhor acredita, eu digo: não, não acredito. Isto é um fato. Então vocês devem espalhar a sua convicção mediante a sua literatura, argumentos, pregação e a maneira como encaram elementos adversos. Mas vocês estão convencidos? Se vocês não estão convencidos, então isto não é bom, isso não é bom para mim. A primeira coisa é ter entusiasmo, não fiquem mortos. Vocês têm que trabalhar mais do que eu. Qualquer pessoa que tem vida pode pregar. Fazer mais que Prabhupada. Isso é ficção de verdade. Mas quem estiver convencido disso vai fazer mais que Prabhupada, porque quando o mestre dá uma ordem, ele empodera o discípulo. Então o presidente local e o tesoureiro do templo administrarão. Tá, vou ler de novo. Então o presidente local e o tesoureiro do templo administrarão. O GBC pode se encarregar de manter as coisas em andamento, mas a primeira administração é que cada membro esteja cantando 16 voltas e seguindo as regras e regulações. Afinal de contas, esta é nossa força transcendental. Agora isto está em suas mãos. Este era o meu plano, dar isso aos americanos. Mas vocês têm de ter força transcendental. Se superficialmente vocês querem ser dirigentes, isso não será bom. E simples viagens não são necessárias. Ao viajarem, vocês têm que fazer algo sólido para incrementar a sociedade. Na época de Lenin, ele só tinha alguns homens e ele tomou o país inteiro. Cabe a vocês propagar a consciência de Deus, Krishna. Não sejam estagnados. Vão e preguem. O seu dever é informar-lhes: meus queridos irmãos americanos, vocês têm tanta fortuna e prazer. Utilizem isto para Deus, Krishna. Do contrário, haverá degradação. É por isso que o Império Americano está afundando, né? Porque não estão utilizando tudo para Deus, Krishna. Como o Prabhupada aqui mostrou a programação de quem não faz isso, haverá degradação. Então estão cada vez mais degradados.
Em Los Angeles, Srila Prabhupada encontrou-se com muitos líderes da ISKCON dos Estados Unidos e presenciou a ampla ostentação de atividades conscientes de Deus, Krishna, em sua sede do mundo ocidental. Ouviu uma gravação de novos cantos de adoração a Deus relativos a Krishna, tocados com guitarras e outros instrumentos ocidentais produzidos no Avatar Dourado, o estúdio dos próprios devotos, e aprovou, dizendo: isto é melhor do que George Harrison. E é mesmo, hein? Puxa vida! Cada som, Bímola, cada som que os devotos fazem, que olha, é de tirar o chapéu, viu? De babar. Visitou o estúdio de artes onde os devotos pintavam as ilustrações de seus livros e fez sugestões. Ananga Manjari comenta: Prabhupada saía andando e olhava para todos os diferentes departamentos do templo Hare Krishna. Um departamento Karandara estava mostrando a Prabhupada um novo computador. Prabhupada, disse ele, tudo o que temos que fazer é datilografar as palavras Rupa Goswami, e então ele escreverá automaticamente tudo o que o Senhor disser ou disse ou escreveu sobre Rupa Goswami. Prabhupada estivera olhando para o computador sem mostrar muito interesse, mas quando Karandara disse o nome Rupa Goswami, Prabhupada levantou as sobrancelhas e disse: oh, sim, pode-se utilizar tudo a serviço de Deus, Krishna. Então saímos daquele departamento e fomos em direção à máquina de telex. Perante ela, Prabhupada sentou-se na cadeira e todos ficaram postados à sua volta enquanto Karandara explicava o que a máquina fazia. Ela pode escrever uma mensagem até Nova York e eles podem imediatamente enviar uma mensagem de volta a Srila Prabhupada. Então Karandara bateu nas teclas da máquina de telex. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, por favor responda. Não houve resposta alguma, de modo que ele voltou a bater nas teclas e também não houve resposta. Então ele bateu outra vez e desta vez datilografou: todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada está sentado bem aqui, próximo à máquina de telex. Por favor, responda. De repente, a máquina pôs-se a bater uma resposta e Prabhupada estava sentado ali olhando. A mensagem dizia: querido Srila Prabhupada, por favor aceite nossas mais humildes reverências a seus pés de lótus. Ficaremos muito ávidos de, em 3 dias, ver a vossa divina graça em Nova York. E Srila Prabhupada exclamou: Jaya, Haribol! A mensagem de Nova York estava assinada por muitos devotos e Prabhupada simplesmente sorriu e disse: isso é muito bom. Nessa época, nos Estados Unidos, os discípulos de Prabhupada estavam distribuindo seus livros a um ritmo que dava uma nova dimensão. E Prabhupada ouviu os mais recentes relatórios. Desde o início de sua pregação no Ocidente, ele enfatizara a impressão e a distribuição de seus livros como o método mais importante de pregar a consciência de Deus, Krishna. Disse que seu mestre espiritual falara-lhe para imprimir e distribuir livros e que ele estava seguindo cegamente. Bhaktisiddhanta Saraswati ficava satisfeito mesmo que um discípulo distribuísse apenas algumas cópias de sua revista. Nos anos iniciais da ISKCON Hare Krishna, Srila Prabhupada também ficara satisfeito quando, a cada mês, os seus discípulos distribuíam algumas centenas de cópias da revista de volta ao Supremo. Aos poucos, o seu desejo de incrementar a distribuição de textos transcendentais manifestara-se através de certos devotos. Em Los Angeles, em 1968, Tamal Krishna levara diariamente um grande grupo de cantores de Hare Krishna e distribuidores de livros para o centro da cidade. O grupo de Hare Krishna, além de cantar e dançar Hare Krishna, percorrera a multidão e num único dia distribuíra um total de 100 revistas de volta ao Supremo. Ao tomar conhecimento destes relatórios, Prabhupada sentira-se animado e pedira para os devotos aumentarem.
Prabhupada encarava a distribuição de livros não apenas como o melhor método de pregação, mas também como um meio leal de renda. Na Índia, os estudantes celibatários no sistema tradicional do mestre espiritual esmolavam de porta em porta, mas no Ocidente semelhante prática não seria respeitada. Mas todo cavalheiro dará $0,25 pela revista De Volta ao Supremo, dissera Prabhupada. Mesmo quando Prabhupada voltava-se mais para a Índia e seus projetos lá, ele continuava a estimular os seus discípulos, especialmente no Ocidente, a distribuírem seus livros. Por favor, aumentem o seu programa de distribuição de livros ao público, bem como tentem colocar nossos livros e revistas nas livrarias. Estou simplesmente interessado na distribuição de livros. Aos devotos em Nova York ele escrevera em 1971: estou especialmente satisfeito em saber que sua distribuição de livros e revistas aumentou. Continuem assim, aumentando sempre mais. Cada vez que alguém lê alguma informação sólida sobre Deus, Krishna, a sua vida se transforma de alguma maneira. Estes textos são a base sólida sobre a qual nossa pregação apoia-se, de modo que desejo que, tanto quanto possível, eles estejam disponíveis a todos. Então, por favor, tentem isso. Aos devotos na Austrália ele escreveu: a melhor notícia é que vocês estão aumentando esplendidamente a distribuição de meus livros e literatura. Esta é a melhor atividade, distribuir informação sólida sobre Deus, Krishna. Nossa pregação firma-se solidamente nesses livros. Nenhum outro movimento tem uma base tão vasta de autoridade. E aos devotos da África, Prabhupada escreveu: a distribuição de livros e revistas é nossa atividade mais importante. Sem livros, nossa pregação não tem base sólida. Especialmente os africanos desejam nossos livros. O mundo inteiro deseja os livros de Prabhupada. As pessoas não sabem disso, mas desejam isso, né? E quando encontram, puxa vida, vivem felizes aqui e agora. Srila Prabhupada disse que se houvesse livros em profusão, então tudo o mais seria exitoso na ISKCON. Aí, ó, a fórmula do fracasso e do sucesso. A fórmula do sucesso é livros em profusão. E aí tudo será um sucesso. Agora, se não tiver livros em profusão, tudo será um fracasso. Nossa sociedade é praticamente construída em livros. Um livro não é muito impressionante, não obstante, um tio cego é melhor do que não ter tio, do que ter tio. Essa analogia Prabhupada usa direto. É por isso que a rádio ainda está funcionando, Bima, porque é melhor ter um tio cego que nenhum tio. Krishna está deixando, né? É porque graças aos ouvintes que pedem para Krishna para deixar a gente continuar lendo os livros de Prabhupada, por causa dos discípulos de Prabhupada, por causa de Shri Guru Gauranga Goura Bhaktavrinda, né? É que a gente ainda está fazendo esse disparate aqui. Krishna está deixando. O que Deus quer é uma coisa, o que Deus deixa é outra, completamente diferente. Tá, lê mais e fala menos. Nossa sociedade é praticamente construída em livros. Um livro não é muito impressionante. Não obstante, um tio cego é melhor do que nenhum tio. De modo que é muito bom quando aparece um novo livro. E essa BTG está aparecendo em pelo menos vários exemplares em outros idiomas. Mas agora tentem produzir pelo menos 4 ou 5 novos livros por ano em várias línguas, além da De Volta ao Supremo regularmente todo mês, 3 pontinhos. Entreguem-se por completo a esta enorme responsabilidade de produzir numerosos livros em línguas estrangeiras. Nos idos de 1968, quando 10.000 cópias de Os Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya chegaram ao templo de Nova York, Brahmananda Swami ficara matutando em como eles chegariam a distribuir tantos livros sobre a elevada filosofia do Senhor Krishna Chaitanya.
Mas em 1970, com a publicação de outro livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, mundialmente conhecido como Krishna Book, alguns dos devotos de São Francisco começaram a ir de porta em porta, pessoa a pessoa, e vender os livros, e não apenas 1 ou 2 livros, mas 20, 30 e até 40 por dia. O entusiasmo espalhara-se à medida que os devotos em outros templos começaram a vender números cada vez maiores de livros de Srila Prabhupada. Em seguida, os homens jovens começaram a viajar em caminhonetes, saindo o dia todo, dia após dia, para descobrirem o maior êxtase de distribuir os livros de Prabhupada. Então, iniciara-se uma competição. As ostentações de Keshava de que os devotos de São Francisco eram os melhores atiçaram o ânimo dos devotos de Los Angeles, Nova York, Denver e Dallas. Uma febre de distribuição de livros começara, e no centro estava Srila Prabhupada, garantindo que, inquestionavelmente, a distribuição de livros era a prioridade máxima de todas as suas atividades missionárias. Prabhupada também enfatizava que todos os devotos deveriam estudar regularmente os seus livros. Espera aí, a internet caiu para variar. É a melhor internet do mundo. O preço né? O preço é de melhor internet do mundo. Aqui, ó. Prabhupada também enfatizava que todos os devotos deveriam estudar regularmente os seus livros. Os livros não eram só para o público, os devotos deveriam lê-los e conhecê-los. Do contrário, como poderiam pregar? Na sala do templo de Los Angeles, Prabhupada fazia com que os devotos participassem na pronúncia e no cantar do sânscrito, respondendo ao verso diário do Śrīmad Bhagavatam. Então, sozinhos, os devotos individuais cantavam sequencialmente o verso, enquanto os outros devotos novamente respondiam em uníssono. Hridayananda Goswami comenta: quando Prabhupada veio a Los Angeles em 1972, ele iniciou a aula do Bhagavatam, onde todos cantavam o sânscrito. Em decorrência disto, os devotos tornaram-se mais graves, um pouco mais civilizados. Exatamente naquela época as coisas eram um pouco selvagens nos Estados Unidos. Os grupos de distribuidores de livros estavam fazendo tantas coisas selvagens, permanecendo fora todas as horas da noite, dormindo em qualquer lugar, comendo qualquer coisa. Anteriormente, os templos foram um pouco ponderados e, na realidade, até um pouco áridos, pois os devotos não estavam distribuindo muitos livros. E então, quando a distribuição de livros tornou-se um pouco pesada, era quase como uma consciência de rodeio. Essa distribuição de livros selvagem, como dominar potros selvagens. Mas Prabhupada veio e introduziu o cantar dos mantras em sânscrito, palavra por palavra, e os devotos submeteram-se a um programa mais grave e formal. No dia 1º de junho, Srila Prabhupada partiu de Los Angeles para a cidade do México. Disse que voltaria em algumas semanas. Durante 3 dias, Prabhupada conduziu uma intensiva campanha de palestras na cidade do México, conferenciando na Universidade Nacional do México, na Loja Maçônica e na Sociedade Teosófica, e aparecendo num show de televisão assistido por cerca de 30 milhões de telespectadores. Também realizou iniciações no templo em 2 dias consecutivos. Ele disse que o México era semelhante à Índia, com pessoas piedosas e um clima tropical. Mesmo ao caminhar de manhã cedinho no parque de Chapultepec ou coisa parecida, muitas pessoas seguiram-no de volta ao templo. Eles reconheciam-no como um santo e queriam as suas bênçãos. Tit Sukhananda comenta: na tarde de domingo havia mais de 500 pessoas na sala do templo. Após a palestra, sozinho, Srila Prabhupada voltou para o seu quarto e houve um grande canto e dança público de Hare Krishna, com 500 a 600 pessoas cantando Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Jai Prabhupada Patita Pavana. Eles ficaram muitíssimo estáticos e parecia que as paredes do templo iam desabar. Eu estava nos aposentos de Srila Prabhupada e ele disse: o que é isto? Que canto e dança público de Hare Krishna é esse? Eles estão fazendo muito barulho. E eu disse: eles estão cantando o seu nome, Prabhupada. Eu desci para ver o que estava passando e todas as pessoas estavam aguardando para entrar no quarto de Prabhupada. Era como se quisessem invadir o quarto de Prabhupada para poder ir vê-lo. Eles não paravam de gritar o seu nome: Prabhupada, Prabhupada. Assim subi rumo a Srila Prabhupada. Prabhupada, eles querem vê-lo. E Srila Prabhupada disse: deixe-os entrar. Então tomei providências imediatas para que as pessoas pudessem entrar. Seu quarto tinha 2 portas. E eles entravam pela porta no lado esquerdo e saíam pela porta do lado direito. Um por um, numa fila. Simplesmente insinuavam-se como um grande desfile, vindo e oferecendo diferentes palavras a Srila Prabhupada. A maioria das pessoas diziam em espanhol: Vossa Divina Graça, Vossa Santidade, por favor, me abençoe, dê-me suas bênçãos. Todos estavam orando pela bênção dele, e à medida que entravam as pessoas curvavam-se, e todos eram extremamente submissos, e havia muitas pessoas com lágrimas nos olhos ao verem o grande santo Srila Prabhupada, e diziam a Srila Prabhupada: por favor, dê-me suas bênçãos. E Prabhupada perguntou-me: o que eles estão dizendo? E eu disse: dê-me uma graça, uma bênção. E ele estava com sua mão em sua bolsa no rosário, na sua bolsa que carregava o rosário, e com seu dedo indicador colocado do lado de fora da bolsa do rosário, apontava para eles e dizia: Hare Krishna. E todos ficaram muito felizes. Estava dando a maior de todas as bênçãos, o Mahamantra Hare Krishna. Prabhupada também viajou, e atenção de um devoto puro, né, Bimala? Prabhupada também viajou para Cuernavaca, onde perante uma multidão de milhares de pessoas deu palestra ao ar livre na praça da cidade. A audiência sentou-se pacientemente e ouviu as suas palavras traduzidas para o espanhol. Chit Sukhananda comenta: naquela mesma época havíamos lançado o nosso primeiro livro, La Consciência de Krishna é o sistema mais elevado de yoga, ou coisa parecida. Eu não sei nem português direito, Bima. E durante sua palestra na praça Cuernavaca, Srila Prabhupada viu Hai Adasa chegar com as recentes impressas cópias deste livro vermelho. La Consciência de Krishna é o sistema mais elevado de yoga. Srila Prabhupada olhou para ele e ficou muito feliz de ver o seu livro impresso. Parou a sua palestra e disse: agora todos vocês podem levar um desses livros e lê-lo. E as pessoas realmente aproximaram-se de Srila Prabhupada para adquirir os livros. Não só levamos cerca de 50 cópias, mas Srila Prabhupada pessoalmente vendeu todas as 50 cópias. As pessoas tomaram a liberdade de pedir a Srila Prabhupada um livro autografado, e ele autografou quase todas as 50 cópias. Após a palestra na praça, houve uma palestra no hotel, e então esperava-se que Srila Prabhupada fosse à casa de um devoto em Cuernavaca para tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e descansar. Mas Srila Prabhupada decidiu voltar para o templo na cidade do México. Ao regressar, era aproximadamente 20 horas, de modo que de 8 da manhã até as 8 daquela noite, ele não comera nem um pouquinho, tendo bebido apenas um pouco de água. Oferecemos-lhe frutas e outras coisas, mas ele não quis nada. Quando voltou para o seu quarto, seus olhos estavam brilhando e seu sorriso era largo e disse: é esta a maneira de ser feliz, trabalhar o dia inteiro para Deus, Krishna. Tudo o que ele quis foi uma xícara de leite quente com puri e uma xícara de açúcar.
Ele passava os puris dentro do açúcar e bebia o leite com muita alegria e felicidade. Ele disse: esta é nossa vida, servir a Deus, Krishna, trabalhar o dia inteiro para Krishna e tomar um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, à noite. Ao retornar para Los Angeles, Prabhupada era novamente o centro das atividades conscientes de Deus, Krishna, que por lá floresciam. Mas de novo seus pensamentos voltaram-se para Bombay e ele telegrafou a Giriraja, instruindo-lhe a definir a transferência imediatamente. Após receber o telegrama de Prabhupada, Giriraja foi ter com o Sr. N e ficou ciente de mais uma complicação. Depois que Prabhupada assinara o contrato de venda, o governo indiano promulgara uma lei obrigando o Sr. N a pagar um imposto de renda de 5 lakhs ao executar a transferência. O Sr. N não dispunha das 5 lakhs no momento e informou a Giriraja que a ISKCON Hare Krishna deveria pagar isso, e ele aplicaria então para a hipoteca. A ISKCON Hare Krishna de Bombay tampouco tinha 5 lakhs, de modo que o Sr. N sugeriu que Giriraja pedisse um empréstimo no banco ou conseguisse capital dos templos da ISKCON nos Estados Unidos. Ele prometeu que neste ínterim não venderia a terra para ninguém mais. Giriraja tentou obter um empréstimo do banco, mas não tinha abono nem crédito. Recorreu à ajuda de alguns membros vitalícios para ver se eles poderiam agir como fiadores de um empréstimo. Mas, embora favoráveis, não podiam ajudá-lo a arrecadar o dinheiro. Giriraja começou também a duvidar da palavra do Sr. N. Embora ingênuo em assuntos legais, Giriraja começava a suspeitar do caráter do Sr. N e das negociações deste. Ao conversar com membros vitalícios, Giriraja ficou sabendo que na realidade o Sr. N era famoso por valer-se de táticas comerciais ilegais. Mais um indiano safado. Quando, noutra ocasião, o Sr. N assinara com a Companhia C um acordo referente à mesmíssima terra que ele estava agora vendendo a Prabhupada, eventualmente cancelou-se o contrato de venda, pois a Companhia C não conseguira a permissão do município para subdividir lotes de terra, e uma das condições da venda do terreno fora que a Companhia C obtivesse permissão do governo para utilizar a terra. E de acordo com alguns dos negociantes com os quais Giriraja falou, o Sr. N, através de seus contatos políticos, influenciara o governo a posicionar-se contra a Companhia C. O Sr. N parecera muito prestativo. O Sr. N parecera muito prestativo, dando aos devotos um bom preço pela terra, chegando inclusive a fornecer trabalhadores para desbastá-la, e a senhora N frequentemente comparecer às aulas de Prabhupada. Mas também parecia haver muitas contradições no comportamento do Sr. N. Quando, por correspondência, ficou sabendo destes problemas, Prabhupada considerou-os manobráveis. Se impuser uma taxa governamental, então os devotos deveriam lidar com isso e deveriam também continuar tentando um empréstimo. De certo, o Sr. N era ardiloso, mas Prabhupada sentia que a posição da ISKCON Hare Krishna estava forte. Giriraja deveria persistir sem deixar que o Sr. N o tornasse confuso. Prabhupada aconselhou que, para ajuda financeira, Giriraja procurasse a senhora Sumati Morarji e outros patrocinadores. É um templo ímpar no mundo, e se vocês, rapazes e moças americanos, mostrarem suas maravilhosas habilidades para dirigirem tudo soberbamente, ela não hesitará em, de todas as maneiras, depositar confiança em vocês. Portanto, para a realização desta colossal tarefa que se coloca à nossa frente, sempre deverá haver boa vontade e cooperação entre vocês. Sempre penso em nossa cidade de Juhu,
e desejo que ela seja o modelo para o mundo inteiro emular e respeitar como o exemplo perfeito de uma comunidade consciente de Deus, Krishna. Portland, Oregon, 8 de junho de 1972. De Los Angeles, Prabhupada foi ligeiramente a Portland, onde 50 de seus discípulos de São Francisco, Seattle e Vancouver, bem como de Portland, congregaram-se para recebê-lo. De Portland, ele viajou de carro até Eugene, onde, perante uma audiência que em sua maioria era formada de hippies, conferenciou num grande auditório. Todos os templos dos Estados Unidos queriam receber Srila Prabhupada, e embora Prabhupada não pudesse visitar todos eles, permanecia disponível para visitas ligeiras e palestras públicas em locais distantes. Às vezes, ele confidenciava a seu secretário de viagens que seus discípulos deveriam fazer esta pregação, mas então surgia outra oportunidade de ir fazer palestra, promovida por um grupo entusiasta de devotos. E ao concordar em ir, Prabhupada surpreendia a todos. Após voltar a Los Angeles por 4 dias, Prabhupada voou então e ficou em Nova York por uma semana e em seguida continuou para Londres, onde demorou 2 semanas. Em Londres, George Harrison e Ravi Shankar visitaram-no várias vezes no templo de Buddy Place. Quando George Harrison perguntou se devia raspar a cabeça e tentar viver como os outros devotos, Prabhupada replicou que ele deveria continuar sendo um cantor. Se você falar para as pessoas cantarem Hare Krishna, Prabhupada, cientificou George, elas farão isso. 20 de julho, da Inglaterra, Prabhupada foi a Paris, onde conferenciou e ao ar livre realizou uma cerimônia de iniciação nos Jardins de Luxemburgo. Centenas de pessoas, a maioria delas estudantes radicais, alunos da universidade circunvizinha, reuniram-se para assistir. Srila Prabhupada começou sua palestra dizendo: vocês, povo francês, têm uma história de serem revolucionários, pois estão em busca de uma melhor vida, um melhor estilo de vida. Quando as palavras foram traduzidas para o francês, os estudantes aclamaram e aplaudiram. Srila Prabhupada prosseguiu: portanto, vocês devem perquirir esta consciência de Deus, Krishna. É um movimento revolucionário que visa reviver a nossa consciência original, a nossa consciência de Deus, Krishna. Cerca de 30 devotos da Alemanha vieram a Paris, e a maioria deles, juntamente com muitos devotos da Inglaterra, Amsterdã e Paris, receberam naquele dia iniciação nos Jardins de Luxemburgo. Em Paris, durante 4 dias, Prabhupada participou também de um exitoso festival interno, onde ficou satisfeito ao dar palestras e liderar cantos e danças públicos de Hare Krishna todas as noites. 26 de julho. Em Amsterdã, Prabhupada instalou as formas de Deus do Senhor Jagannatha, do Senhor Balarama e de Subhadra. E perante milhares de hippies, deu palestra em Vondel Park. Certo dia em Vondel Park, um devoto falava à multidão quando de repente Prabhupada mandou os seus discípulos parar. Estas pessoas são inúteis, disse ele. Simplesmente façam canto e dança público de Hare Krishna. Mais tarde ele escreveu a um discípulo no Ocidente: estamos observando que aqui na Europa muitos e muitos hippies ficaram tão desgostosos com a vida material, mas que agora estão também tão degradados que não ouvem nossa filosofia, simplesmente zombam. Sendo assim, nossos devotos podem se tornar muito entendidos para remover as suas dúvidas e fixarem-se muito na consciência de Deus, Krishna. Mas, quanto a pregar para o público em geral, especialmente para a classe de hippies, é melhor não pregar muita filosofia, mas basta que de alguma forma consiga-se que eles cantem o mantra Hare Krishna, Hare Rama. E se alguns deles forem curiosos de aprender algo, podem adquirir um de nossos livros. Só se cantarem conosco, isso ajudá-los-á.
A mente já está cozida de tanta droga, né? Que não passa nada, né, Bímola? O cara toma chá, fica doidão, fica loucaço, fuma maconhinha aí, fica usando o cérebro, não entende mais nada. Um louco não pode entender nada, né? Um louco, como que um louco vai entender alguma coisa? Tem muitos tipos de loucuras, né? Tem as loucuras causadas pelas drogas e as loucuras causadas pela ilusão, materialismo e etc. Tá, já parei de falar. Um louco não pode entender nada. Tá bom? Então tá bom. 29 de julho. Em Edimburgo, Prabhupada foi recepcionado por quase uma dúzia de repórteres de diversos jornais da Escócia. Kishora comenta: Edimburgo é um local conservador, envaidecido e cheio de tradições, mas Prabhupada foi muito cordial e humilde com os repórteres. Ele dava-lhes muito crédito sobre quão acolhedor era o país e sobre quão acolhedora era Edimburgo. Que belos edifícios temos aqui, e estava dizendo, vocês têm 2 faculdades aqui? Sim, temos 2. Eles eram muito orgulhosos. Então vocês têm muitos estudantes aqui? Sim, sim. Edimburgo é uma cidade muito afluente? Sim, sim, muito rica e opulenta. E então Prabhupada disse, de modo que vocês têm muitos estudantes e têm muitos edifícios belos e enormes, vocês têm muitos recursos para o desfrute? E eles sempre concordavam, sim, sim, temos tudo isso. E Prabhupada olhou bem para eles e disse, então por que as suas universidades estão produzindo hippies? Eles entreolharam-se e ninguém soube como responder. E Prabhupada pôs-se a explicar como, mediante simples prédios, a sociedade não pode trazer felicidade ou contentamento. Pedras e janelas, disse ele, que felicidade há nisso? Em Glasgow, perante uma audiência de quase 1000 pessoas, Prabhupada conferenciou no auditório Woodside. Kishora comenta, Prabhupada estava sentado no palco sobre o seu assento elevado, a multidão era muito grande e até a galeria estava superlotada. Quando Prabhupada chegou, os estudantes recepcionaram-no como um astro pop. Eles aclamavam e assoviavam. De imediato, Prabhupada pôs-se a discorrer muito pesadamente sobre a ciência básica do Bhagavad Gita. Como Arjuna tornou-se um devoto exitoso ao matar todos os seus amigos e parentes. Ao final da palestra, fiquei um pouco apreensivo, desejoso de saber se as pessoas aceitariam ou não essa palestra pesada. Mas eles aclamaram e aplaudiram. O que? Não pode pregar pesado. Não, tem que pregar a garapa, água com açúcar. Não pode pregar pesado. Será que teve algum doido que falou isso para Prabhupada, Bima? Ao chegar a hora das perguntas e respostas, um homem no fundo do auditório perguntou... Desculpem. Tá, vou prestar atenção. Ao chegar a hora das perguntas e respostas, geralmente no final da palestra, um homem no fundo do auditório percorreu todo o caminho do corredor e postou-se à beira do palco e ficou olhando para Prabhupada. Ele falou por vários momentos, sempre e sempre mais, falando com muita empáfia, eu sou isso, eu sou aquilo, e então concluindo, eu sou Deus. Foi esta a conclusão de seu pequeno monólogo. Toda a multidão ficou calada e pensei, o que vai acontecer agora? Prabhupada simplesmente olhou para baixo e deixou o silêncio continuar por alguns momentos a mais. Daí Prabhupada falou, então você é Deus? Você não tem mais nada a dizer? Você não é Deus, você é um cão. E imediatamente a multidão levantou-se e aplaudiu e aclamou. O homem simplesmente olhava para Prabhupada e um sorriso brotou em seu rosto. Só com aquelas poucas palavras ele fora derrotado. Ele simplesmente percorreu todo o caminho de volta em direção aos fundos do auditório e estava acabado. Foi estático, pois a multidão estava participando da coisa toda. Eles todos compreenderam que Deus não é algo barato. Então fizemos canto e dança público de Hare Krishna, e todos na audiência estavam dançando Hare Krishna. Nessa altura eles conseguiram afrouxar um pouco a porta e os moleques de ruas locais dessa área de classe baixa de Glasgow
entraram no auditório e todos eles passaram a cantar e dançar Hare Krishna. Alguns deles tentaram subir no palco. Prabhupada também estava cantando Hare Krishna. E então todos esses garotos estavam tentando rodeá-lo e ficar no palco para cantar Hare Krishna. Os devotos começaram a empurrar para fora do palco esses pequenos garotos sujos, mas Srila Prabhupada disse: não façam isso. Todas essas crianças são devotas. Deixe-as cantar Hare Krishna. Quando por fim levantou-se para sair de novo, Prabhupada trazia-me a lembrança de alguma grande celebridade. Ele estava sorrindo e acenando e caminhando para fora do palco e toda a audiência gritava: não, e eles puseram a cantar Hare Krishna mais e mais e mais e mais. 1º de agosto. Ao voltar para Londres e ficar sabendo que Sumati Moradi estava chegando lá, Prabhupada com um grupo de seus discípulos foi recebê-la no aeroporto. Conversou com ela sobre os seus planos em relação à terra Hare Krishna em Juhu e sobre o seu desejo de formar uma junta de conselheiros constituída dos membros vitalícios da ISKCON Hare Krishna de Bombay. Sumati Moradi concordou em ser a presidenta da junta, que reunir-se-ia regularmente e daria conselhos para a administração do projeto da ISKCON de Bombay. Cada conselheiro também contribuiria com uma grande soma de dinheiro destinada a desenvolver uma área específica do projeto. Prabhupada pediu que a senhora Moradi doasse para o templo. Ele pediria ao senhor Kanderlal que doasse para a biblioteca e ao senhor N para as 2 outras alas. Contudo, o fato de o Sr. N não ter apresentado ainda a escritura continuava a exercer intenso peso na mente de Prabhupada, e ele questionava as intenções do Sr. N e a competência de Giriraja. Se o único obstáculo fosse o imposto de 5 lakhs, então Prabhupada já instruíra que Giriraja se aproximasse de amigos ricos da ISKCON Hare Krishna e conseguisse um empréstimo. Qual era a dificuldade? Mas as comunicações de Giriraja deixavam a impressão de que tal solução era impossível. Em 27 de agosto, Prabhupada telegrafou a Giriraja: a transferência da escritura foi assinada. Se não, termine imediatamente e telegrafe pormenores. Novamente, Giriraja foi até o Sr. N, embora sabendo de antemão qual seria a resposta do Sr. N. Contudo, dessa vez o Sr. N acrescentou mais outra complicação, fazendo Giriraja ciente de que a ISKCON Hare Krishna ainda não obtivera a permissão do comissário de caridade. A ISKCON Hare Krishna era um órgão público de caridade e assim necessitava de permissão do comissário de caridade para então adquirir propriedade. O Sr. N colocou a carga nas costas da ISKCON Hare Krishna. No escritório do comissário de caridade, Giriraja ficou sabendo que deveria ter dado entrada na permissão 6 meses antes de assinar o contrato do terreno. Para Giriraja e os outros devotos de Bombay, a negociação convertera-se num apertadíssimo nó górdio. Golpe, né? O Sr. N estava dando o golpe. Nova Vrindavana, Virgínia Ocidental, 30 de agosto de 1972. Faltavam apenas 2 dias para a celebração do aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, e mais de 300 discípulos reuniram-se a Srila Prabhupada. Janmashtami, o dia do aparecimento de Deus, Krishna, é sempre seguido imediatamente pelo dia do aparecimento de Srila Prabhupada. E este ano, com tantos devotos reunidos num lugar sagrado com Prabhupada, a ocasião prometia ser especialmente auspiciosa. Prabhupada concordara em dar palestras todas as noites num pavilhão aberto, construído para a ocasião no cume de uma das muitas colinas de Nova Vrindavan. A série de palestras intitulava-se Discursos sobre o Bhagavata Dharma. E através desses encontros, Prabhupada estabeleceu um exemplo para que seus discípulos promovessem em outras partes do país festivais semelhantes. Através de discursos sobre Bhagavata Dharma e da distribuição de livros,
O movimento para a consciência de Deus, Krishna, intensificaria a sua influência purificante por todo o mundo. Durante esses dias, Prabhupada morou numa pequena casa de madeira nos bosques de Nova Vrindavan. Recebia visitas regularmente e dava palestras à noite. Todas as noites antes de sua palestra no pavilhão, os devotos faziam um canto e dança público de Hare Krishna e levavam Prabhupada num palanquim, subindo a longa e íngreme colina. E mais tarde, enquanto carregavam-no de volta, os discípulos segurando lanternas e tochas, ficavam cantando Hare Krishna à sua volta. Espera aí, deixa eu tomar água. Desculpem. Sureshwara comenta: em sua trajetória para o templo, o caminho do pavilhão tinha contornos que eram percorridos enquanto descíamos. Cheguei lá ao anoitecer e contemplei Srila Prabhupada flutuando jubilantemente em seu palanquim, acima de um mar de devotos. Havia centenas de devotos com um canto e dança público de Hare Krishna alvoroçado e turbulento. Juntando-se a isso, a poeira que de toda parte todas as pessoas levantavam. Parecia espetacular, lembrando uma cena panorâmica de um daqueles filmes épicos, Os 10 Mandamentos, ou Êxodo, só que muito mais, pois era transcendental. Eu simplesmente caía na poeira à medida que o palanquim de Prabhupada veio e foi passando por mim. Era muito agreste, mas devocional. Bhattu Gopala comenta: era um pequeno palanquim carregado por 4 homens. Havia algumas cordas para Prabhupada se segurar, e não era um passeio muito confortável para ele. Mas era uma cena admirável. Devotos com tochas elétricas e tochas de fogo, e lanternas, e Prabhupada descendo em seu palanquim, trilha abaixo. Centenas de devotos estavam rodeando-no. O canto e dança público de Hare Krishna estava ressoando. Eu ficava tentando chegar perto de Prabhupada e dar uma olhada. Janava Devidasi comenta: estávamos descendo, correndo a íngreme colina na escuridão, em meio ao cantar alto de Hare Krishna de um rio de devotos. E parecia que nossos pés nunca tocavam o chão. Por volta da metade da descida, alcancei o palanquim. Mas então eu compreendi que estar perto de Srila Prabhupada significava muito mais do que proximidade física e que, a fim de sentir-me menos distante dele, eu necessitava me tornar muito mais séria em relação à consciência de Deus, Krishna. Na noite do aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, Prabhupada foi para o templo e, extraídas de Krishna, a suprema personalidade de Deus, ouviu as leituras sobre o nascimento do Senhor Krishna. Por volta de 2 da manhã, ele notou que muitos devotos cabeceavam. Vocês estão ficando cansados, disse ele, sorrindo, e deu por encerrado o programa. Normalmente é jejum até a meia-noite, né, Bimala, no aniversário de Deus, Krishna. E aqui a festa acabou por volta das 2 da madrugada. Mesmo em meio a um festival tão grande, Prabhupada novamente mergulhou na luta pela terra de Bombay. Chegou uma carta de Girirajya explicando seu fracasso em conseguir um empréstimo de 5 lakhs a serem pagas ao governo e a recusa do governo em conceder a permissão. Ele também mencionou que sua suspeita de que o Sr. N estava influenciando a decisão do comissário de caridade. Prabhupada tinha consigo uma cópia do acordo de aquisição e estudou-o cuidadosamente. Novamente concluiu que sua posição era forte, pois estava ocupando a terra segundo os termos do acordo. Como prometido, ele pagara 2 lakhs, mas o Sr. N não expedira a escritura. Agora exigia-se mais dinheiro e Prabhupada dissera que Girirajya deveria pagar esse dinheiro e conseguir a escritura. Quanto à permissão do comissário governamental de caridade, não havia menção alguma disso no contrato.
Embora as táticas do Sr. N estivessem aparentemente confundido Giriraja, Prabhupada encarava-as como meros logros infundados. Ele telegrafou a Giriraja: pague a hipoteca do banco, liquide o pagamento de Sr. N. Antes de receber qualquer resposta de Giriraja, Prabhupada enviou outro telegrama. Por que você diz transferência impossível? Tudo claro no contrato de aquisição, transferência a ser executada imediatamente segundo os termos do contrato de aquisição. Na manhã do dia do aparecimento de Srila Prabhupada, ele subiu a colina e foi até o pavilhão para falar. Era um belo dia de fim de verão e ele se sentou no palanque, num assento elevado, vermelho, ao lado das deidades de Radha Damodara e do Senhor Jagannatha. Além das centenas de seus discípulos, centenas de visitantes também estavam presentes e toda a audiência perfazia cerca de 1000 pessoas. O festival foi uma reunião oportuna do movimento Hare Krishna e repórteres do New York Times e outros jornais estavam presentes, juntamente com equipes de filmagens da televisão. Prabhupada falou explicando como, embora um observador pudesse enganar-se no que respeita à adoração que os devotos dedicam a seu mestre espiritual, ninguém deveria pensar que o mestre espiritual estava se apresentando como Deus. Prabhupada comparou o mestre espiritual com um coletor de impostos. Assim, como o coletor de impostos arrecada dinheiro unicamente em nome do rei, de modo semelhante, o mestre espiritual recebe honra, mas em nome do Senhor Krishna. Todos deviam servir e curvar-se ao Senhor Supremo Krishna, e o mestre espiritual vem e coleta as reverências e adoração em nome de Deus, que aceita qualquer adoração sincera ao mestre espiritual como uma oferenda a ele mesmo. Prabhupada encerrou a sua palestra e o dia, em meio de jejum, culminou num grande banquete. Prabhupada voltou então para o quintal de sua casinha, onde conversou com alguns devotos. Hridayananda Goswami comenta: Prabhupada estava recebendo a sua massagem sentado numa esteira de palha do lado de fora de sua cabana. De repente, 2 pequenos gatinhos apareceram perto de sua esteira e eles estavam rolando, dando cambalhotas. Estavam lutando, fazendo piruetas, rolando por toda a volta. Imediatamente pensei: eles são contaminados, tenho que afastá-los daqui. Na realidade, os gatos faziam piruetas bem em direção à esteira de Prabhupada. Eles rolavam numa pequena bola felpuda, indo logo rumo aos pés de Prabhupada. Prabhupada pôs-se a fazer cócegas debaixo de seus queixos e ele estava rindo, esfregando debaixo de seus queixos. Então voltou-se para mim, como que numa atitude muito alegre, e disse: veja só, mesmo aqui existe amor. Shruta Kirti comenta: eu estava encarregado da cozinha, tão ocupado que não me sobrava tempo para ver Prabhupada. Fazia uma semana que ele estava lá e praticamente o tempo todo eu não pude vê-lo. Eu estava muito transtornado. Estava fazendo todos esses serviços e não tive nenhuma oportunidade de ver Prabhupada. Sempre cozinhando até a meia-noite sentia-me muito mal. Assim, um dia antes de Prabhupada partir, Kirtanananda Maharaj aproximou-se de mim e disse: bem, você será o servo de Prabhupada. E eu disse: não, isto é maravilhoso, não, isto é terrível. E eu fiquei muito preocupado. Então ele disse: você partirá amanhã de manhã rumo a Pittsburgh. E eu pensei: ufa, isto é muito rápido, foi muito rápido. Eu não sabia nada sobre isso. Na manhã seguinte, Kirtanananda Maharaja trouxe-me até a casa de campo onde Prabhupada estava. Ele levou-me até o quarto de Prabhupada e disse: este é Shruta Kirti. Ele irá ser o seu servo. Prabhupada olhou e prestei-lhe as minhas reverências. Kirtanananda Maharaja disse: ele cozinha muito bem, Prabhupada. E Prabhupada disse: isso é muito bom.
Mas ele não massageia, disse Maharaja. Eu jamais fizera isso antes em minha vida, e então Prabhupada disse, tudo bem, qualquer um pode massagear, é muito fácil. Satyanarayana comenta, eu estava com um grupo de devotos, viajávamos pelo país num ônibus velho pregando Hare Krishna. No ônibus tínhamos deidades, uma cozinha e um chuveiro. Prabhupada estava do lado de fora de sua cabana ao chegarmos no ônibus. Quando ele veio, recebemos-lo assim como num templo comum e demos-lhe a Charanamrita, a água que lavou os pés de Deus, né? Ele olhou para tudo e disse que deveria haver centenas de ônibus como este. Pensou que legal, hein, Bima? Templos móveis. Se as pessoas não vão ao templo, o templo vai até as pessoas. Não foi um evento tão marcante para ele, mas ele realmente gostou disso. Satswarupa Dasa Goswami comenta, vi diferentes devotos líderes descendo para aquela casa para consultar Srila Prabhupada a respeito de negócios importantes. Eu não tinha nenhum negócio importante que ele não tivesse respondido nas cartas, mas comecei a me sentir ansioso de que não estava indo até ele enquanto os outros iam. Enfim, um dia minha ansiedade cresceu tanto que decidi ir ver a sua divina graça. Quando cheguei à porta da casa, o servo de Prabhupada alegremente me deixou entrar, e num instante eu estava sentado perante Srila Prabhupada. Ele estava sentado para receber a sua massagem. Expressei a Srila Prabhupada que eu não tinha perguntas muito urgentes para fazer-lhe em particular, mas que ficara ansioso para vê-lo, e então viera. Prabhupada replicou que eu deveria saber o bastante para não ir procurá-lo, só por causa dessa ansiedade. Disse que já tinha respondido tudo em seus livros. Na realidade, isso era muito inspirador. De um lado, ele estava me dizendo que, como um devoto mais antigo, eu deveria estar seguro de que, ao estudar os seus livros, eu encontraria tudo lá. Não que por ansiedade eu deveria sentir uma carência e, no impulso, ter que ver o meu mestre espiritual pessoalmente. Mas agora, como eu estava em sua presença, Srila Prabhupada me perguntou, o que você está fazendo? Quando Srila Prabhupada disse isto, tive uma forte impressão de que ele me estava colocando no meu devido lugar de tolo insignificante. Aqui estava eu, recém-iniciado na ordem de vida renunciada, e com meu assistente estava chegando perante Prabhupada e pedindo a sua atenção. Agora que eu pedira a sua atenção, ele lançava-me um olhar perscrutador, e mediante a sua pergunta, parecia insinuar que eu não estava fazendo nada, ou estava fazendo muito pouco para propagar a consciência de Deus, Krishna. É esta a forma como interpretei a sua pergunta. O que você está fazendo? Respondi que, de acordo com a instrução que recebera dele numa carta, eu estava indo de templo em minha zona e cumprindo seu desejo de que os discípulos de lá estudassem o Śrīmad Bhagavatam na aula matinal. Antes, eu tinha ficado com plena confiança de que estava seguindo com exatidão as ordens diretas que recebera através de uma carta sua. Porém, para minha surpresa, naquele quarto em Nova Vrindavana, ele passou a me dizer que visitar templos não era a coisa mais importante. Disse que estava satisfeito com o programa de Vishnu Jana Maharaja, que estava viajando num ônibus. Disse que eu deveria fazer isso. Foi Vishnu Jana, Bimala, que começou. Eu achava que era Tamal Krishna que tinha começado com esse programa. Disse que estava satisfeito com o programa de Vishnu Jana Maharaja, que estava viajando num ônibus. Disse que eu deveria fazer isso. Imediatamente repliquei. Então sua instrução é de que eu deveria ir aos diferentes templos, não é muito importante? Eu devo conseguir um ônibus? E Srila Prabhupada ficou aborrecido e disse, não é que como uma coisa é mais importante, a outra é menos importante. Tudo é importante. Não é que só porque eu digo que você... Desculpem, não é que eu estou pensando aqui, Bimala, tá? Depois eu falo o que eu estou pensando.
Não é que só porque eu digo que isso é importante viajar num ônibus, que você agora vai dizer que viajar aos templos não é importante. A cabeça de Krishna é importante e o pé de Krishna é importante. Para começar um programa a gente não tem que destruir outro, né? Isso já foi falado e explicado pelos mestres. A gente tem que aumentar os programas e não destruir um programa e começar outro. Normalmente se faz isso, né? Destrói um programa, para um programa e começa outro. Isso não é crescimento, isso é mudança, né? Como o mestre falou, né? Devotos inconstantes, impacientes, que querem ter uma sensação de crescimento, fica mudando as coisas, né? Para um programa e começa outro programa. Não, temos que crescer, manter o que temos e fazer novos programas. Isso é crescer e não ficar mudando as coisas. Fica trocando 6 por meia dúzia e acha que está crescendo, né? Destrói um programa e começa outro. Isso não é crescimento. Isso aí não é inteligente, vamos falar assim. Não é inteligente e muito menos crescimento. Enquanto em Nova Vrindavan Prabhupada participava plenamente, tanto formal quanto informalmente, ele ainda carregava uma carga especial de preocupação com respeito a Bombay. Embora houvesse apontado secretários GBCs para supervisionarem o movimento para a consciência de Deus, Krishna, em diversas partes do mundo, ele era o verdadeiro secretário GBC da Índia. Portanto, sempre que viajava, permanecia parcial naqueles projetos. Estava dando o exemplo perfeito de um secretário GBC. Na verdade, Prabhupada deu exemplo em todas as fases da vida, né? Prabhupada é um modelo de devoto em todas as fases da vida. É só seguir o seu exemplo que vai dar certo. Estava dando o exemplo perfeito de um secretário GBC. Enquanto de sã consciência cuidava de assuntos práticos, permanecia sempre transcendental, sentindo completa dependência de Deus, Krishna, e sempre pregando. Após passar um telegrama para Giriraja ou tomar conhecimento das dificuldades em Bombay, imediatamente voltava à sua rotina pacífica e pregação ativa. Tomava sua massagem ao fim da manhã, banhava-se, colocava o barro sagrado no corpo metódica e delicadamente, dizia o seu mantra Gayatri com compostura silenciosa, tomava o seu alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, descansava por 1 hora e de noite, após um dia cheio de atividades, entrava na sala do templo de qualquer templo em que por acaso estivesse, sentava-se em seu assento elevado e cantava Jayurada Madhava e falava a pura consciência de Deus, Krishna. 8 de setembro. Após Nova Vrindavan, Prabhupada foi a Pittsburgh, onde compareceu a um programa exitoso num grande auditório, o Surya Mosque, ou coisa parecida. Também encontrou-se com um bispo católico, a quem perguntou: por que os cristãos matam vacas em matadouros, quebrando assim o mandamento não matarás? E Prabhupada frequentemente fizera esta pergunta aos sacerdotes cristãos e sempre ficava insatisfeito com a resposta. Aqui também não houve exceção. Tem que amar o próximo e não comer o próximo. Numa reunião informal em seu quarto, Prabhupada enfatizou os programas externos de pregação e aconselhou a seus recém-iniciados, devotos renunciados ali presentes, que seguissem o exemplo do irmão espiritual deles, Vishnu Jana Swami, viajar num ônibus de cidade em cidade, promover festivais e distribuir livros e revistas. 9 de setembro.
Os devotos em Dallas adquiriram uma grande construção eclesiástica e estavam formando a primeira escola de crianças da ISKCON Hare Krishna, conhecida como Gurukula, a escola do mestre espiritual. Enquanto viajava na Índia durante 1971 e 72, Prabhupada enviara uma série de cartas aos professores de Dallas, explicando a orientação básica que ele queria que eles tomassem para iniciar uma escola primária consciente de Deus, Krishna. Ensinaremos os requisitos básicos de leitura e escrita, mas também dar-lhe-emos o verdadeiro conhecimento transcendental de como viver perfeitamente. Que outra escola de ensino oferece essa maravilhosa oportunidade educativa? A noite passada, o tema de minha palestra em nosso Pandal de Delhi foi a necessidade de se ensinar a consciência de Deus, Krishna, em todas as nossas escolas e faculdades. Este pensamento é revolucionário, mas temos visto que o produto prático de uma educação tão profana voltada para a tecnologia e a ciência é que estão produzindo unicamente hippies, um após o outro. Qual a utilidade de seus arranha-céus se seus filhos não os manterão? O velho sistema da escola do mestre espiritual deve ser revivido como exemplo perfeito de um sistema projetado para produzir grandes homens, líderes responsáveis e sóbrios, que sabem qual é o verdadeiro bem-estar dos cidadãos. Assim como nos dias de outrora, todas as grandes personalidades eram treinadas dessa maneira. Agora vocês obtiveram a responsabilidade de inculcar esta ideia em seu país. Por favor, façam isso com cabeça fria e muito em breve veremos o benefício prático em seus compatriotas. Estas cartas asseguravam aos devotos de Dallas que eles estavam fazendo o mais importante trabalho para o prazer de Srila Prabhupada. A escola ganhara o apoio de outros membros da ISKCON Hare Krishna e muitos pais enviaram seus filhos. Por ocasião da visita de Srila Prabhupada, cerca de 50 alunos estavam matriculados. Prabhupada disse que o clima de Dallas fazia-o lembrar-se de Calcutá, muito embora sentisse um calor desconfortável. Desprezando o uso de ar-condicionado, ele tirou a sua camisa e se sentou na grama com o seu inexperiente, mas ansioso grupo de professores. Ele disse que o melhor sistema de educação era o que ele conhecera quando criança, um professor numa sala com até 50 alunos de diversas idades e aptidões. Um de cada vez os alunos vinham até a escrivaninha do professor, recebiam orientação e um novo dever, e então voltavam ao trabalho. Os professores da escola do mestre espiritual estavam particularmente preocupados e confusos em como disciplinar as crianças sem serem punitivos e sem hesitação. Prabhupada solucionou-lhes todos os enigmas. Disse que os alunos deviam temer e também amar os seus professores. Com expressão séria, o mestre pode ameaçar uma criança rebelde e fazê-la submeter-se, mas ele não deve bater na criança. No dia seguinte, Prabhupada entrou numa sala de aula e sentou-se numa almofada perante a classe. Segurando em cada mão um indicador de quadro negro, em tom de brincadeira, ele disse que poder-se-ia usar uma vara para bater nas cabeças dos alunos e a outra para bater em suas mãos. As crianças e os professores deliciaram-se de ver a atitude divertida de Prabhupada. E quando ele perguntou se alguém queria ser batido, tanto os professores quanto os alunos adiantaram-se, espalmando as suas mãos, na tentativa de obterem um misericordioso açoite de Srila Prabhupada. Para demonstrar como ensinar, Prabhupada convocou um voluntário. Dwarakadisha apresentou-se. Prabhupada, colocando a sua venerável mão sobre a mão do menino, orientou repetidas vezes a formar a primeira letra do alfabeto sânscrito. As notícias de Bombay alcançaram Prabhupada em Dallas. Um devoto que, tendo vindo para o ocidente, acabara de chegar de Bombay, informou Prabhupada da recente conversa
sobre a demissão de Giriraj como presidente do centro. Deprimido por sua ineficiência em lidar com o Sr. N, os advogados e o governo, e atormentado por devotos briguentos e que não cooperavam, ele estava se considerando indigno de se manter no cargo. Agora a ansiedade de Giriraja passara a ser de Prabhupada, onde mais uma vez ele se preocupava com todo o andamento de seu projeto de Juhu. Parece que não havia ninguém com quem ele pudesse discutir sobre isso, pois os devotos nos Estados Unidos não sabiam quase nada sobre os assuntos de Bombay. A noite estava quente demais para dormir e Prabhupada não podia concentrar-se na tradução do Śrīmad Bhagavatam, de modo que ele ficou acordado até tarde, conversando sobre Bombay com o seu secretário. Conjecturando a intenção e atitude do Sr. N e expressando sua preocupação por sua terra Hare Krishna e seu espanto pela hesitação e frieza dos devotos, ele ajustava o seu argumento de diferentes maneiras, considerando-o sob diferentes prismas, até que de manhã cedo ele por fim colocou-o de lado. Mais tarde ele compôs outro telegrama. Acerte a terra imediatamente pelo melhor preço possível. N prometeu pagá-la. Se ele não fizer, podemos pagar. Sugira 15.000. Não mude presidência até eu chegar.